Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Iniciando aqui, tava apanhando aqui do Instagram aqui, gente, mas vamos lá, né? Vamos começar o nosso estudo de hoje. Quinta-feira, né? Estamos chegando ao final do mês de abril e a gente já vai iniciar, né, o nosso estudo de pergunta e resposta sobre espiritualidade, né? Toda quinta-feira a gente tira, né, para fazer um estudo, né, mais livre, no sentido de ele não estar seguindo ali um roteiro, né, mas nem por isso menos, né, importante, né? A gente sabe da importância do momento que a gente está vivendo, né? E hoje o nosso estudo ele tem, né, já tem algumas perguntas aqui e o nosso foco vai ser, né, a regeneração, o mundo de regeneração, né, pela quantidade de perguntas, tá, gente? Mas as perguntas que vierem aí, que a gente, né, der conta, a gente também vai estar tentando responder, claro que na medida da nossa capacidade, né? Ninguém sabe tudo, né? A sabedoria e o conhecimento, né, pertencem ao Pai, né, Isis? Não adianta você querer vir pra cá, não. A Isis tá querendo pular no meu copo aqui, sabe? Tem uma gatinha aqui, um bagunceiro, né? Mas ela vai pular no meu copo, não. Então, pessoal, né, bem-vindos a todos. Vamos fazer a nossa prece. E aí o tema, né, quem quiser encaminhar alguma pergunta, pode ficar à vontade. Nós vamos lendo aqui o que o pessoal já tinha mandado antes, tá? Enquanto não aparecem as perguntas aí da própria live, tá bom? Vamos fazer a nossa prece. Agradecer a Jesus pela oportunidade da vida, pelo momento que vivemos, pelo mundo em que estamos. Agradecer, Senhor, porque sabemos os compromissos assumidos diante da própria consciência, assim como das limitações que carregamos. Pedimos, Mestre amigo, a força e o entendimento, para que possamos de alguma forma colaborar na construção do Teu reino de luz. Fique conosco, Mestre amigo, que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, bem-vindos, né? Bem-vindos a todos aí. A gente vai começar a falar, né, sobre algumas questões, né, que tem na maioria, né, das suas formulações aqui. Eu vou ler algumas perguntas e quem quiser fazer perguntas sobre o mesmo tema ou mudar o tema, né, como eu falei, fique à vontade. A maioria das perguntas que vieram hoje, pessoal, foi sobre o mundo de regeneração, essa transição que nós estamos fazendo, né? Então eu vou ler aqui a primeira, né? Gostaria de saber se existe alguma informação sobre o esvaziamento do umbral, né? E aí tem uma outra que completa e complementa essa questão, né? Eu lembro que há uns anos atrás você comentou que os amigos espirituais têm comentado que as expiações na Terra iriam acabar, mais ou menos nos próximos 20 anos. Poderia relembrar isso para ele, né? Já tem uma galera que vem desencarnando, ou que já está para reencarnar em outro orbe menos evoluído, né? Então aqui está falando da transição que nós estamos vivendo, né? Um dos temas mais recorrentes aí da espiritualidade, né? Seja ele na doutrina espírita ou nas religiões em geral, né? É a mudança do mundo, né? Cada religião, né, assume aí né, a sua nomenclatura, né? Dá um nome diferenciado para essa situação que está acontecendo no planeta, né? Os gregos tinham um nome, os nórdicos tinham outros, né? Os judeus, os hebreus, os cristãos primitivos chamavam de Apocalipse, né? E a gente na doutrina espírita chama de transição planetária, né? Outras escolas aí de conhecimento espiritual, principalmente o pessoal esotérico, também dá esse nome, né? E nada mais é do que aquilo que os espíritos falam para Kardec, né? Que os mundos, assim como as pessoas, passam por etapas de crescimento e de aprimoramento espiritual, né? O nosso planeta, né, até pouco tempo atrás, era considerado pela espiritualidade como um mundo de prova e expiação, ou seja, um dos mundos no estado mais inicial, tá? O primeiro estado, vamos dizer assim, do ponto de vista da evolução, né, dos seres que estão no mundo, né,
é um mundo primitivo. O mundo primitivo é o mundo da Idade da Pedra, o mundo lá onde o ser está despertando ali para o conhecimento, para a razão, né? Onde está havendo aquela transição entre o reino animal para uma forma de vida inteligente. Né? Então esse é o mundo primitivo. E quando que acaba o mundo primitivo? O mundo primitivo acaba quando se estabelece a memória ou a história, né? Então, quando o primeiro homem das cavernas começa a riscar a parede da caverna dele e começa a deixar informação para aquele que vem depois, quando ele começa a contar história, quando ele começa, né, a criar uma tradição, nós saímos da pré-história e entramos na história propriamente dita. Então, quando a gente entra na história, nós começamos a gravar o nosso conhecimento e aí nós passamos por um mundo de prova e expiação, que é o que está terminando agora, né? E isso não é uma coisa física, tá, gente? Apesar de ter implicações físicas, né? Porque a gente molda o mundo à nossa volta, né? Mas essas transformações não são físicas, elas são espirituais, né? E o mundo de prova e expiação é o quê? É um mundo caracterizado pelo erro, né? Caracterizado pela falha e pelo aprendizado, muitas vezes doloroso, né? O aprendizado ele pode ser dividido naquilo que a espiritualidade chama de causa e efeito. A lei de causa e efeito é a característica básica do mundo de prova e expiação. Ou seja, eu fiz, né? E aí eu recebo o retorno da minha ação. A lei de causa e efeito, tá? É a base do mundo de prova e expiação, né? A lei de causa e efeito ela vai ensinar, né, o ser a sair da animalidade, sair do instinto e se movimentar rumo ao sentimento e à razão. Né? Por isso que é o mundo de provas e expiações. A expiação é o reflexo não aceito do que nós fazemos de errado. A prova é quando nós aceitamos. Né? Então, quando eu estou rebelde contra a corrigenda, vamos dizer assim, né? Quando eu estou rebelde contra a reação das minhas ações, eu estou em expiação. Ou seja, eu estou ali meio que sendo obrigado, né, a lidar com as consequências das minhas escolhas. E quem que obriga? A minha própria consciência. Não existe um mecanismo externo, não. Tá? E a prova é quando eu já tenho a resignação necessária e eu aprendo de maneira mais rápida com os meus erros. Então a nossa característica do mundo até hoje, prova e expiação. Eu erro e reencarno. Né? Alguns aceitam as experiências, né, de maneira mais tranquila, então estão em prova, estão em teste, estão consolidando valores. Outros aceitam as consequências de maneira rebelde. São os que estão espiando, né? Eu roubei, eu matei e eu não quero ter consequência nenhuma disso. Eu humilhei, eu fiz mal para as pessoas, aí eu reencarno numa condição, né, extremamente limitada, né, na qual eu vou ser um subalterno, eu vou ser uma pessoa, né, num nível social mais baixo, para poder aprender a respeitar o outro que eu não respeitei. E eu me revolto contra isso violentamente. Então esse espírito, quando está desse jeito, ele está em expiação. Né? Eu tenho uma limitação física porque eu tenho que aprender, né, a lidar com alguma situação. Por exemplo, eu tenho uma limitação visual, eu tenho uma limitação de aparência, né, e isso me causa sofrimento muito grande e eu detesto essa condição. Né? Então eu estou lutando contra a consequência da minha própria escolha. Então isso está em expiação. Tá? A prova já é diferente. Né? A prova, a característica dela é a resignação. Quer dizer que quem está em prova vai acertar tudo? Não. Quem está em prova pode cair na prova, pode falhar na prova. Né? Mas não vai ser nunca através da rebeldia. Vai falhar às vezes porque escolheu o caminho que não deveria. Né? Porque aí está exercitando o livre-arbítrio. O que acontece? Agora nós estamos num momento que nós estamos saindo desse mundo de prova e expiação para entrar no chamado mundo em regeneração. Né? Ou seja, não é um mundo regenerado ainda, é um mundo que começa o processo de regeneração. E qual que é a característica básica disso? Desejo do bem. Né? Os espíritos falam isso para Kardec, né? Que o espírito, que quem vai ficar no mundo é em regeneração, que é diferente do mundo regenerado, regenerado no final do processo, né? São aqueles que têm o desejo do bem. Ou seja, aqueles que erram desejando acertar. Ou que quando erram, aceitam o erro, pedem desculpa e falam assim, não, eu tenho que melhorar. Né? Então, essa é a característica do espírito em regeneração. E o que acontece? A gente sabe que aqueles espíritos que não têm o desejo do bem, eles vão ser levados, né, para outras escolas espirituais. Eles vão ser levados para outras regiões espirituais, aonde eles vão meio que começar um ano novo. A gente pode fazer uma comparação bem simples com uma escola.
Né? Aqueles que estão aptos a passar para o segundo ano vão passar e vão ter uma turma nova. Aqueles que não estão aptos vão repetir de ano, só que em outra sala, né? Porque a sala que eles estão hoje vai ser uma sala de segunda série, nós estamos na primeira. Né? Nós estamos ali saindo do jardim da infância. O jardim da infância seria o mundo primitivo, né? O mundo de prova e expiação é a primeira série, e a segunda série, e nós estamos felizes com a segunda série, né? É um mundo em regeneração, tá? E aí o que acontece, né? Então fala-se que esses espíritos vão ser levados da Terra, né, para mundos primitivos compatíveis com seu nível evolutivo, ou seja, né, eles vão reencarnar em mundos que estão passando pelo processo que nós estamos passando hoje, né, de maneira mais atrasada. Então, né, e isso, né, as pessoas vêm perguntando, tá, mas tá acontecendo? Tá acontecendo. Só que as pessoas esquecem, né, as regiões inferiores estão cheias de espíritos atrasados, que são hoje a maioria da população da Terra. A maioria de nós aqui encarnados somos espíritos ainda muito, muito atrasados moralmente. Né? A diferença entre nós basicamente é aquela entre revoltados e aqueles que não estão mais revoltados. Né? Basicamente a nossa diferença é essa. Nós somos atrasados da mesma forma, porém alguns estão mais revoltados que os outros e não aceitam a sua condição. Né? E esses espíritos vão ser levados para novas escolas compatíveis com seus níveis evolutivos. Aí o pessoal fala assim, mas por que o mundo está tão difícil? Né? Porque para sair da Terra, né, você tem que passar pelos vários planos que existem nela. Principalmente, os espíritos que saem das zonas inferiores, eles vão ter que passar por onde? Pelo plano físico, ou seja, eles vão ter que reencarnar. Né? Então milhares e milhares de entidades que às vezes estavam nas regiões inferiores há séculos, estão reencarnando hoje porque estão tendo a última oportunidade. É como se eles estivessem, né, num poço e estão subindo uma escada, e quando eles saem do poço, eles saem no plano físico. Eu estou dando um exemplo aqui para poder concretizar a ideia, tá, gente? Para ficar mais concreto. E esses espíritos que saem do poço, eles estão reencarnando. E trazem todas as suas mazelas, seus dramas, suas dores, seus medos, né? E por isso que hoje a gente está vivendo tanto conflito. Né? Espíritos que estão aqui tendo a última oportunidade reencarnatória, espíritos violentos, agressivos, amedrontados, né? Espíritos que não estão dispostos a fazer o seu melhor, né? Que acham que o mundo é daquele que tiver mais força para tomar. Né? Entidades, né? Espíritos que acham que eles estão em guerra com todo mundo o tempo todo, né? Que é a lei do mais forte que conta. Então essas entidades estão encarnadas hoje, e à medida que elas vão desencarnando, elas vão sendo surpreendidas, né, com outras oportunidades em outros orbes. Por isso que hoje em dia está tão difícil aqui. Os espíritos atrasados de todos os lados estão reencarnando, né, nesse processo de subida. Né? Ou seja, estão saindo das zonas inferiores, dos umbrais, estão reencarnando no plano físico. Tá? E aí, o que é a característica do mundo regenerado? A característica do mundo regenerado é que não existe mais expiação. Né? Vai ser mais prova e missão. O que é a missão? A missão é aquilo que eu faço, né, no bem de maneira espontânea. Tá? O espírito missionário ele é sempre um espírito espontâneo naquilo que ele faz. Né? Porque para o missionário, aquilo que para nós é difícil, para ele é simples. Né? Igual eu estava brincando outro dia lá com os colegas lá da mocidade. Né? Para o Francisco de Assis sair de manhã, fazer caridade, pedir esmola, né? Trabalhar para ajudar quem precisa, carregar leprosos, aceitar xingo, para ele que ele era um dia normal de vida. Ele não via vantagem nenhuma em estar fazendo aquilo. É igual a gente acordar de manhã, escovar o dente, tomar banho, trabalhar, voltar, pegar o ônibus. Não é tão difícil. Né? Então, para o Espírito de Luz, aquilo que nós consideramos, nossa, que renúncia maravilhosa, ele está fazendo aquilo que está na intimidade dele. A missão é aquilo que ele já conquistou. Então, todo espírito missionário é um espírito que já tem uma conquista que torna aquilo que ele faz, né, para ele, na intimidade dele, fácil. Então, o que acontece? Nós estamos num momento, né? Uma pergunta aqui, ó. Se a expiação vai acabar em breve, por que há tanto sofrimento? Há tanto sofrimento porque os espíritos que estão tendo a última oportunidade estão reencarnando ainda. E esses espíritos trazem o que eles são para o plano físico. Né? Muitos espíritos, muitas entidades que estavam lá nas regiões do umbral, do abismo, né? Regiões inferiores, estão reencarnando, né? Para terem as suas últimas oportunidades espirituais aqui no nosso mundo, né? Antes de tomar bomba, né? Antes de recomeçarem no novo jardim da infância, né? Espíritos que não estão preparados para passar para a segunda série, né?
Então, o que vai acontecer? A professora vai levar eles para o jardim da infância. Não, essa salinha aqui você pode brincar, você pode fazer castelo, você, né? Os outros aqui vão estudar outras coisas. Mas como você não quer, né? Você vai ficar aqui com aqueles que estão retardatários, com as crianças novas, né? Você vai começar de novo o seu processo de aprendizado. Você vai levar o que você já sabe, ou seja, vai ser mais fácil para você, mas você vai repetir de ano, porque você não quer ficar numa turma, né? Você não quer obedecer às regras, então você precisa ficar ali onde tomam uma madeira, onde, né, trocam sua fralda, né? Então, espíritos existem que vão ser levados, né, para mundos mais primitivos, mas eles têm que passar pelo plano físico. Por quê? Porque uma das características do mundo em regeneração é a responsabilidade conjunta. Né? Por que o mundo em regeneração está demorando para chegar? Porque nós queremos um mundo feliz, mas não queremos fazer nada para esse mundo feliz acontecer. Nós queremos um mundo feliz, que um mundo regenerado chegue até o plano físico, e é isso que a espiritualidade fala para a gente. Né? A gente tem um grande desejo, uma grande vontade que o mundo regenerado chegue ao plano físico, né? Mas nós não queremos fazer nenhum esforço real para poder ajudar isso a acontecer. Nós não queremos abrir mão do nosso conforto, da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e queremos que o mundo regenerado chegue. De preferência tirando todo mundo, né, que a gente não gosta. E isso atravanca o processo, porque o processo do mundo em regeneração é o processo onde todo mundo assume a responsabilidade por tudo. Né? Então, por isso que nós estamos ali caminhando a passos muito lentos. Né? A gente já podia estar, né? Tecnicamente, nós já estamos no mundo em regeneração, tecnicamente. Mas, né, muitos espíritos ainda estão presos do quê? Do egoísmo. Por isso que é um momento tão difícil, por isso está acontecendo tanta prova. Né? Nós estamos tendo que suportar os espíritos mais inferiores, né? Muitos dos quais nós colocamos naquela situação. Nós não queremos suportá-los, nós queremos que eles vão embora o mais rápido possível. Né? Mas querer isso é o que faz com que não aconteça. Porque isso é um sinal de que nós estamos ainda numa juventude espiritual. Tá, gente? Então nós estamos. Por isso que a gente às vezes fica numa expectativa que não se cumpre. Né? Sinto que há muito para falar disso hoje em dia. Parece um assunto tão delicado. A espiritualidade fala sobre isso, fala. Né? E o que está acontecendo é exatamente isso que nós estamos dizendo. Os espíritos superiores falam pra gente que o mundo regenerado está, vamos dizer assim, demorando para aparecer, porque nós, que somos os responsáveis, estamos lutando de certa maneira contra ele. Porque nós queremos permanecer na nossa zona de conforto, nós continuamos egoístas, nós continuamos querendo afastar quem é diferente da gente, né? Nós continuamos querendo que alguém venha resolver o problema e que entregue um mundo mais feliz pra gente, sem que a gente tenha que se esforçar. Né? Então, enquanto a gente não tomar a tarefa de criar um mundo em regeneração, pela nossa própria regeneração, o processo vai vir a conta-gotas. Os espíritos que são inferiores vão continuar reencarnando, né? Esperando de nós o melhor exemplo, né? Mesmo que seja nas últimas encarnações deles, né? Aqui no nosso globo. E nós vamos continuar fazendo o quê? Fugindo da nossa responsabilidade. Enquanto a gente fugir da nossa responsabilidade, o mundo em regeneração não, vamos dizer assim, não starta. Né? Porque o mundo de regeneração é o mundo da responsabilidade. É onde as pessoas vão perceber que o problema de um é o problema de todos. Né? A conquista de um é a conquista de todos. E nós, né, estamos num momento que, até por causa dessa questão dos espíritos que estão reencarnando serem espíritos mais primitivos, né, que desperta também que é o nosso lado primitivo. O nosso lado hedonista. Né? O que é o hedonista? O hedonista é aquele que busca o prazer, né, acima de tudo. Né? Então o hedonista ele vive para poder satisfazer, né, a sua própria intimidade. Quantas melhorias e não fazemos nada para melhorar? Ainda esperamos muito pelos outros. Tudo tem sua desculpa, infelizmente. É isso mesmo. Né? A gente esquece que nós temos que fazer a parte aí pelo mundo. Né? Mas é fácil? Não, porque a gente não quer perdoar, a gente não quer conviver, a gente não quer compreender. A gente quer punição. Né? Querer punição é característica de mundo primitivo. O mundo regenerado fala em educação, em acolhimento, né? Em compreensão. E essas palavras ainda são muito bonitas para se dizer e muito difíceis para a gente introjetar. Porque eu não quero contribuir, eu quero me livrar do problema. Né? Então eu quero segregar quem causa problema, mas eu não quero gastar meu esforço, meu tempo, minhas horas de prazer para poder trabalhar por quem precisa.
Ou seja, eu ainda não tenho maturidade para entender que a felicidade do meu irmão também é a minha. Por isso que nós estamos vivendo esse momento. Né? Nós estamos aqui envoltos em vibrações mais violentas, mais agressivas. Né? Nós estamos aqui passando aperto. Né? Por que ainda estão reencarnando espíritos primitivos? Porque eles precisam de oportunidade, eles precisam de ajuda, e fomos nós que criamos. Nós somos espíritos, de certa maneira, primitivos. Né? Tão primitivos que nós não conseguimos nem ajudar esses espíritos que estão reencarnando. Nós queremos, olha só, a gente quer que eles fiquem longe da gente. Os espíritos superiores não, eles trazem os espíritos, né, inferiorizados para perto deles para quê? Para eles cuidarem, para eles educarem, para eles amarem. Né? Então nós ainda somos muito infantis. Então esses espíritos precisam reencarnar até que a gente vire a chave e perceba que o bem-estar deles é nossa responsabilidade também. E isso, né, a gente sabe muito bem, isso nos aterroriza profundamente, porque nós não queremos esse tipo de... Nós queremos ser felizes, né? E ser feliz dentro do nosso escopo evolutivo, pelo menos da nossa visão, é o quê? É ter todo tipo de prazer possível sem ninguém me incomodar, né? Que o outro lá, né, morra na vala lá esquecido e que não passe na minha frente para me dar problema, né? Então, quando aparece, a gente, né, o que a gente faz? A gente foge, né? Pessoal, nós estamos aqui falando das perguntas e respostas, né, sobre espiritualidade. A resposta para essa contínua encarnação dos espíritos é essa: os umbrais estão sendo esvaziados, os espíritos estão sendo trazidos para o plano físico, né? Seria a nossa responsabilidade acolhê-los e ajudá-los, pelo menos na última encarnação deles temos uma postura mais positiva em relação a eles. Como a gente não está tendo, o processo está atravancando. É como se a gente ficasse segurando o processo que tem que acontecer, né? Mas ele está acontecendo, né? Como lidar com parentes drogados que não querem você de jeito nenhum, que não querem de jeito nenhum se ajudar? Eu penso que a droga é uma chaga na humanidade, dificulta a evolução humana. Os espíritos falam sobre isso. A droga é uma chaga, mas o problema não é a droga, o problema é o nosso uso da droga. O que eu quis dizer? Né? Todo mundo sabe que a diferença entre a droga e o medicamento é a dosagem. Né? Lá na pessoa que estuda farmácia, né, o Hipócrates falava isso de outra forma. Falava assim: a diferença entre o medicamento e o veneno é a dose. Né? Então o que acontece? A questão não está na droga. A questão está no processo de fuga que nós temos e que nós utilizamos da droga, seja da bebida, seja do sexo, seja do poder, para poder fugir das nossas responsabilidades, né? Então, por que eu uso droga, vamos dizer assim, né? Para poder ter uma sensação de prazer, e essa sensação de prazer ajudar no meu processo de fuga da minha própria intimidade. Então, a questão não é acabar com a droga. A questão é acabar com aquilo que faz a droga se tornar um veneno, que é o quê? A utilização que nós damos para elas. Todas as drogas, se forem utilizadas aí, né, da forma adequada, né, podem virar remédio. Né? Mas como elas são extremamente super utilizadas, elas viram, né, problema. A mesma coisa da sexualidade. Através da sexualidade você traz um filho ao mundo. Né? A coisa maior que é o amor que uma mãe tem para um filho, através do sexo. O sexo em desequilíbrio vira o quê? Porto de ataque das trevas. A questão está no sexo? O problema é o sexo? Não, o problema é como nós lidamos com isso. Alimentação em excesso faz mal. Né? Então a questão é a gente aprender a dosar e equilibrar a nossa caminhada evolutiva. Aí nós vamos resolver. Como é que a gente vai lidar com quem tem problema nessa área? A gente vai tentar acolher. Ah, se a pessoa não quiser acolher, nós vamos manter a postura de acolhimento, que é o que a espiritualidade superior faz com a gente. Como é que os espíritos tratam a gente? Quer saber como é que você trata o seu próprio? Como é que os espíritos tratam a gente? Eles aconselham, eles sugerem, né? E eles esperam. Os bons espíritos, eles aconselham o Marcelo, eles sugerem o Marcelo, né? Quando o Marcelo não quer, eles se afastam, no sentido de que eles deixam o Marcelo fazer o que ele quiser, fora dos limites, é claro, né? E a lei de causa e efeito vai ensinar o Marcelo. Na hora que o Marcelo estiver pronto, eles estão aqui. Então essa que é a postura da gente ajudar. A gente oferece ajuda, a gente doa o que a gente tem, e se aquela ajuda não é recebida, a gente se afasta
continua em prece, continua vibrando, continua com a postura do auxílio, né? E espera. Porque quando, né, o caminho da luz é renegado, o caminho do espinho se abre. Então nós vamos contemplar o companheiro andar pelo caminho dos espinhos, que é o que os espíritos de luz fazem conosco. Né? Eles nos amam, eles nos protegem, eles nos ajudam, mas eles permitem as nossas escolhas. Por mais tola que seja a escolha que a gente fez. Né? Por mais desequilibrada que seja a escolha que eu fiz. Eles permitem, eles respeitam. Né? Talvez essa seja a nossa maior dificuldade. Respeitar o que a gente não concorda. Né? Então, assim, como é que a gente vai vencer a questão das drogas? O equilíbrio. Né? Então, não adianta eu querer vencer as drogas e não vencer, por exemplo, a maledicência. Né? Às vezes eu não sou viciado em droga, mas eu tenho outros vícios. Né? São coisas para a gente poder pensar. E o mundo regenerado, ou o mundo em regeneração, né, melhor dito, né, depende da gente. Regenerar é recomeçar. E para recomeçar, o que eu tenho que fazer? Tem que querer. Se eu quero, eu consigo. Né? Se eu não quero, eu já fecho todas as portas. A situação fica descontrolada. Né? Gente, quem quiser mandar alguma pergunta, tá? Nosso tema de hoje é livre. Nós estamos falando aqui de transição. Né? Então, a própria situação que nós estamos vivendo hoje é reflexo disso. Muitos espíritos reencarnados, com pensamentos extremamente diferentes, espíritos que querem moldar o mundo à sua verdade, né? Que querem torcer o planeta aos seus gostos, e que muitas vezes se sentem agredidos por tudo aquilo que não é o que eles acreditam, o que eles pensam. E eles brigam, eles reagem violentamente, eles reagem, né, de maneira intempestiva. E aí o que acontece? Eles, ao mesmo tempo, sofrem. Sofrem terrivelmente, né, porque não conseguem se adaptar a um mundo ao qual eles não entendem. Então, muito espírito está reencarnando, está sofrendo aqui no plano físico, porque esse mundo não é o mundo que ele deixou aqui. Da última vez que ele veio aqui tem 5.000 anos, tem 1.000 anos, tem 2.000 anos. A última vez que ele reencarnou aqui tem milênios. Pensa bem. Ele sofre. Né? Aí passa dificuldade. Né? Então a gente, para o mundo regenerado acontecer, basta o que? Nosso esforço. Né? Basta, né, a gente se colocar, né, numa postura mais equilibrada espiritualmente, fazer a nossa parte. Né? O mundo regenerado é reflexo da humanidade. Está demorando porque nós estamos demorando a tomar postura. Não é fácil mesmo, não. Né? Nós gostamos de ficar no bem bom. Né? Nós aprendemos durante milênios a construir muros. Né? E aqueles que não fazem parte aí dos nossos escolhidos, que fiquem fora dos nossos muros. Né? Mas funciona mais assim não, gente. Né? O mundo regenerado ou em regeneração, né, depende de envolvimento. Por que o mal está tão forte hoje? Porque o mal está atraindo muita gente. Né? Quantas pessoas não estão interessadas em falar, em ver, em conversar sobre tragédia? Quantas pessoas estão interessadas em saber que alguém está fazendo caridade? Em saber a história de uma família sofrida? Né? Quantas pessoas estão interessadas em ouvir, né, uma mãe? Né? Somos milhões, será uma gota no oceano, exatamente, mas a gota no oceano muda, né? Uma luz que você acende na treva, seja uma vela pequenininha, ilumina muita coisa. Né? Uma luz que se acende na escuridão ilumina muito. Né? Então, assim, os espíritos... Mas o que está acontecendo? A mudança já está ocorrendo. Né? Só que está vindo arrastando a gente pode ser uma participante ativa disso e ajudar o processo a acontecer mais rápido. Ou a gente pode ser arrastado. Né? Os espíritos falavam com Kardec. Né? A mudança vem como uma onda. Quem não quiser vai ser arrastado. Né? E espíritos vão ser o quê? Levados a outras regiões, a outros espaços. Né? Levados a outros orbes, onde vão reiniciar, né, a sua aulinha, vamos dizer assim, né, vamos brincar, né, vão
vão recomeçar aí a aprender, né, através das experiências aí reencarnatórias, né? Nós estamos melhorando, com certeza, gente. Não, isso não tem dúvida, Roso, que a gente está melhorando. Estamos melhorando, sim, né? Só que nós queremos mais rápido, nós não queremos um mundo regenerado, então nós temos que dar, né? Hoje nós já estamos muito mais conscientes do outro do que a gente estava 50 anos atrás, há 10 anos atrás, com certeza, né? A maioria está assim? Não. Mas muito mais do que em qualquer época da humanidade, né? Quantas pessoas estão fazendo bem? Quantas pessoas estão fazendo bem sem aparecer, sem falar? Quantas pessoas estão cuidando, estão amando, estão vivendo? Muita gente. E é isso que é a mudança. É isso que é a transformação que a gente precisa. Né? Já está acontecendo. Né? Já está. Né? Já está se movimentando. A luz já está envolvendo o nosso planeta. Pode ter certeza. Né? Nós não estamos sozinhos, não. Pessoal, para quem está chegando agora, nosso estudo hoje é livre, tá? Quem quiser fazer qualquer pergunta aí sobre Evangelho, doutrina espírita, mediunidade, né? Se a gente souber, é claro. Né? Se a gente souber, a gente fala assim, não sei não. Simples. Né? Mas quem quiser, né, fica à vontade aí. Né? O nosso objetivo é a gente gastar o nosso tempo aí e conversando, né, sobre os temas. O mal da Ibope, por quê? Porque o mal ainda movimenta o coração das pessoas. Porque o mal ainda é sedutor, né? Porque o mal é desequilíbrio, porque o mal vicia, é como um vício, né? Que domina, né? Quando se sabe de uma pessoa que suicidou, as pessoas querem saber o motivo do ato, mais do que ajudar em prece. As energias das trevas da Terra ainda são muito tempo. Exatamente. Né? Então a gente quer saber a história, mas não quer ajudar a resolver. Nós queremos saber o caso. Né? Conta o caso aí, por quê? O que aconteceu? Como é que foi? Né? Então nós somos. E aí o que acontece? Poucos lembram de fazer uma prece. Né? Aí hoje é um começo. Ó. Ficou sabendo de alguém que suicidou, que está sofrendo, fala uma prece. Ô Jesus, ajuda esse companheiro, essa companheira aí, né, que cometeu esse ato. Vamos pedir por ele. Né? Vamos mandar pensamentos assim, ó, se acalma. Jesus está com você, você vai ser perdoado, vai ser ajudado, confie no Mestre, né? Confia no bem, confia na luz, né? Confia no Cristo, você não está sozinho, né? Vamos começar, a gente começa a falar, mentalizar com a entidade, e aí o que acontece? A gente consegue, né? Então vamos começar a ser proativo no bem, né? Você está vendo alguém que está sofrendo? Beleza, então vai lá, faz a sua parte. O que você pode fazer para ajudar? Uma prece? Faça uma prece, né? A curiosidade muitas vezes é um limitador. A gente quer saber tudo, mas a gente pouco age com aquilo que a gente sabe, né? Então a gente tem que prestar atenção. Mais alguma questão, gente? Vocês acham interessante, pertinente aí? Né? Nós estamos aproveitando o nosso tempo aí, nós estamos conversando, trocando ideia, né? Então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a mudança começa com a gente, né? Mudança começa com a gente. Lembrar disso. O outro é muito importante, mas a mudança do outro pertence ao outro, não pertence a nós. Né? Nós temos dificuldade de entender isso, né? Exemplo de prece, isso mesmo. Né, gente? Fazer o nosso melhor. Oferecer o nosso melhor. Né? Isso que a gente precisa, isso que as pessoas estão precisando. Né? Precisando de paz, de compreensão, de afeto. Né? Nós estamos muito precisando disso. A pessoa que comete suicídio volta logo para cá? Depende do caso. Na maioria das vezes o espírito que suicida, ele passa um período muito grande no plano espiritual porque ele não consegue sair daquela onda mental do suicídio, ou seja, ele fica lá preso naquela situação, né? E aí às vezes a espiritualidade, por misericórdia, né, consegue reencarnar esse espírito, mas ele vai reencarnar cheio de problemas, né? Às vezes nem consegue reencarnar porque ele não consegue manter o corpo físico dele. Aí vem os abortos espontâneos, né? Vem as gravidezes frustradas, né?
Mas em alguns casos mais raros, desculpa gente, em alguns casos mais raros, pode haver uma reencarnação mais rápida, né? Depende muito do que a espiritualidade está trabalhando ali para aquela entidade, o que eles querem fazer para ajudar aquele ser, né? Dependendo do caso, é possível sim que o espírito reencarne de uma forma mais rápida, né? Mas não é o comum que demora um pouco. Tá? O comum é que o espírito fique no plano espiritual durante um bom tempo para poder, né, lidar com aquela situação, para poder despertar daquele letargo, daquela situação toda na qual ele está envolvido, né, pessoal? Mas a esperança não morre, né, gente? A gente sabe que a espiritualidade está cuidando, né? A gente sabe que Jesus não abandona ninguém, graças a Deus, né? Sabe que o Mestre aí está nos ajudando, né? Colaborando conosco aí, né? Que a gente não pode perder de maneira nenhuma a esperança, né? Nem a fé. As forças do bem continuam agindo, trabalhando, né? A gente não está perdido, não. Boa noite. Nós estamos aqui com o nosso estudo de perguntas e respostas. Quem quiser mandar qualquer tipo de pergunta, né, dentro da doutrina espírita, aí fica à vontade, que aí a gente vai tentando responder junto, né? Pode mandar, pode ficar à vontade, né? O nosso objetivo aqui é aproveitar esse tempinho aí que nós temos, nesses momentos aqui de estudo, de reflexão, né, e ir trabalhando aí os temas. Meu grupo de mães que devolveram os filhos se acham especiais. Ou é-se por isso? Não entendi. Não concordo. O que você acha? Gente, especial é o que a gente faz com amor, né? Então, se uma perda nos é ferramenta para crescimento, né? Nós estamos... Na verdade, o que acontece, Rose? Todo mundo quer ser especial. E todo mundo é especial, né? E ninguém é mais especial do que o outro, né? Nós somos espíritos que estamos aprendendo uns com os outros, né? Estamos lutando aí contra as nossas, vamos dizer assim, com as nossas dores, as nossas dificuldades, né? Mas o que é ser especial? É tão subjetivo, né? Ser especial é conseguir vencer uma prova? Então sim. Ser especial é conseguir se levantar de uma dor muito grande e tentar ser alguém, né, melhor? Então sim. Ser especial é estar acima de alguém? Então não. Ser especial é ser único? Então sim. Ser especial é ser insubstituível? Então não. Então olha só. O que é ser especial aí na mentalidade das pessoas? Depende muito. Nós podemos ser... Todos são especiais. Até o criminoso é especial para alguém. O animal é especial para alguém. O ser ali, por mais ínfimo que seja, é especial para alguém. Algo para a gente poder refletir. Todos somos especiais. Todos. Muito especiais, aliás. Marcelo, muitas pessoas que não entendem muito sobre mediunidade saem dizendo que viu, sentiu o espírito. Como orientar essas pessoas que ainda são novatas no conhecimento? Gente, ver espírito é a coisa mais fácil do mundo. Todo mundo pode ver um espírito. Entender o que o espírito está fazendo, o que está acontecendo, já é outros 500. A questão da mediunidade, eu sempre falo isso. É uma coisa que eu aprendi com a espiritualidade. E com a experiência, né? Perceber os espíritos não é difícil. Entender o que você está percebendo e interpretar, isso é difícil. Porque normalmente a gente interpreta dentro dos nossos preconceitos, né? Como a gente já falou aqui. Muitas vezes um médium ele percebe um espírito que está passando pela rua e o espírito sequer está prestando atenção naquele médium, né? É como você sentar no alpendre da sua casa ali e todo mundo que passa na rua você pensar que aquela pessoa está passando na rua porque ela quer que você enxergue. Ela não, ele está indo para a casa dele, ele está indo comprar pão, ele está indo dar uma volta com o cachorro, o outro está indo visitar o filho. Eles estão passando, você está percebendo, né? Então, perceber os espíritos não quer dizer que os espíritos queiram se comunicar com você. Como perceber as pessoas que estão passando na rua, né? As pessoas que sentam no seu lado do ônibus, não necessariamente são pessoas que estão interessadas, né, em se relacionar com você.
Concordo com você, acho que se não fazem isso para diminuir a dor, é um pouco hipócrita, não são escolhidas. Eu entendo, é uma forma de trabalhar a própria dor, né? Que é algo que é aquilo que a pessoa deu conta, né? Mas a gente tem que lembrar sempre que tudo no mundo é especial. Tudo é belo, né? Então, assim, a gente fica naquela coisa de ser uma elite de alguma coisa, né? Isso aí é uma grande de uma ilusão, né? Nós não estamos uma elite espiritual, né? Nós somos espíritos que estão aprendendo, que estão trabalhando, que estão crescendo, né? Mas não somos seres perfeitos. Nós estamos muito longe disso, né? Estamos muito, mas muito longe, né? E a gente precisa compreender, algumas pessoas trabalham a própria dor de formas diferentes que a gente, né? Algumas pessoas trabalham a dor, né, num sentido mais profundo, ou num sentido mais superficial, ou num sentido mais materialista, ou num sentido mais místico, né? Então cada um trabalha a sua dor de uma forma, né? E o que acontece é que uma hora nós vamos ter que deixar a dor para trás, né? Nós vamos ter que deixar o sofrimento para trás. É o nosso destino, graças a Deus, né? Porque também ficar sofrendo para sempre, né? Tá por fora, né, gente? Então, quando você vê, né, voltando à questão dos médiums lá, né? Quando você vê uma pessoa que está desenvolvendo a mediunidade, manda ela estudar. Assim, dá uns livrinhos para ela, dá um livro dos médios para ela, né? Dá um domínio da mediunidade do André Luiz, né? Dá umas obras mediúnicas, né? Dá um Nosso Lar para a pessoa ler, né? Que aí você vai ajudar a pessoa a ter né? Convida ela para visitar uma casa espírita, a aprender, né? Então o que acontece? A casa espírita pode ajudar muito, gente. Como escola, é muito bom. Né? Ali você vai ver as obras do Kardec, você vai estudar, você vai compreender o que é. E aí você vai conseguir lidar com a sua mediunidade de uma maneira mais equilibrada. Né? Porque o equilíbrio não está no perceber, o equilíbrio está no interpretar. Eu já brinquei com vocês. Às vezes chega um espírito desequilibrado, tem energia muito ruim, mas a energia dele é boa para mim. Eu acho que é um espírito de luz. Por quê? Porque a energia dele bate comigo. Imagina se eu sou uma pessoa cheia de raiva. Aí chega um espírito cheio de raiva, a energia da raiva dele com a raiva é minha. Tamo junto aí, ó. Ô, energia boa. Né? Boa tarde, amigo. Mesmo sabendo que somos uma alma imortal, como lidar com essa sensação de apego ao próprio corpo? Com todas as dificuldades, se pensar em ter que deixá-lo um dia para sempre. Não é mole não, o corpo é nosso companheiro, né, Bárbara? Né? O corpo ele é nosso amigo, né? E sentir, né, e ter cuidado com o corpo, né, e ter respeito por ele é algo muito importante. Eu acho que a gente tem que se preparar aos pouquinhos, né? A gente vai desapegando aos poucos. Nós temos que aprender, começar a fazer uns exercícios mental, né? Falar assim, olha, eu tô aqui, ó, né? Daqui 50 anos essa cadeira aqui não vai ser minha. Esse telefone aqui não vai ser meu. Esse computador aqui não vai ser meu. Essa roupa aqui, ó, não vai ser minha. Esse corpo meu aqui, ó, daqui 50 anos a chance de eu estar encarnado é muito pequena. Em 50 anos eu não vou estar encarnado, né? Esse corpinho aqui vai estar lá no cemitério aí, né? Espero, né? Há pouco tempo, né? Porque espero viver uns 90, né? Mas é o que Jesus mandar, né? O que a gente, né? Não é só o que Jesus mandar, né? O que a gente cuidar também, né? A gente também tem os cuidados necessários com o corpo, né? Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, mas ir desapegando pouco a pouco, né? Aprender a lidar com a morte, aprender a conversar com as pessoas que a gente ama sobre a morte, falar com os nossos filhos, assim, um dia eu não vou estar aqui, né? Um dia você vai me ver lá no caixão, lá, ó, eu vou continuar vivo, continuo te amando, eu não vou te deixar sozinho, né? Esse desapego, né, que a Iaga está falando, gradual, aos poucos, né? Porque nós ainda somos muito apegados à matéria. A matéria, gente, não é só a posse, a casa, a roupa, o carro, o dinheiro. Matéria é tudo que é da matéria. Trabalho, os gostos sociais, né? As coisas que a gente gosta, os nossos livros, os filmes que eu gosto de ver. Isso tudo é apego material. Até a família é um apego material. Existem apegos materiais que são positivos, que nos ensinam, né? O que acontece é que, né, às vezes a gente acha, eu não sou apegado à matéria, né? Aí eu falo assim, eu não tenho apego com dinheiro. Claro, eu não tenho. Eu não tenho apego com dinheiro nunca, sou pobre, né? Mas eu posso ter apego com outras coisas, com
minha casa, minha televisão, meu computador, né? Meu mouse aqui, ó, meus bichos, né? Então muitas vezes a gente vai aprender a desapegar através do que? Da dor, né? Ou saudade que eu tenho da minha gatinha. Né? Eu fico olhando aqui, né? Eu fico imaginando ela subindo aqui, eu pegando ela no colo, que eu fazia aqui, eu tô morrendo de saudade dela, né? Quem não conheceu, né, minha deusa egípcia siamesa, né? Ficava aqui igual uma esfinge aqui, ó. Ficava aqui, ó, do lado da cama aqui, ó. Aqui é o local dela aqui, ó. Né? Sinto falta dela, né? Sinto falta do meu pai, né? Sentir falta não faz mal. A gente tem que aprender a lidar, né? É bom perder um ser que você ama, seja um animalzinho, uma pessoa, não, né? Mas aí o que a gente vai trabalhar? Eu não perdi, eu tô afastado, né? Um dia eu vou estar no plano espiritual, eu vou atrás, pode ter certeza. Fala assim, cadê meu gato? Olha a posse aí, cadê o meu gato, né? Como se fosse um ser independente, né? Eu vou atrás dela, pode ter certeza. Fala assim, vem cá, minha cinzinha. Espero que ela não tenha renascido, né? Que eu vou ficar lá visitando a casa dos outros para ver gato, né? A sociedade não aceita comentários de que vamos morrer, é um assunto proibido. Para eles atrai a morte, falar sobre ela. Gente, a morte é só uma passagem. A gente quer morrer? Não. Né? Então, eu falei, eu quero viver até os 90, se eu puder. Quanto mais tempo eu puder ficar aqui com as pessoas que eu amo, melhor. Mas isso também é um apego. Né? De certa maneira eu fico preocupado, deixar os meninos, deixar, né, as pessoas que eu amo. Estou preocupado, porque eu acho que eu vou cuidar melhor do que qualquer um. Né? E os animais também, né? Minha gatinha viveu comigo 14 anos. Eu achei pouco, se ela pudesse viver uns 30, beleza. Né? Então, assim, a gente tem que aprender. Né? O ser cumpriu o seu ciclo de vida ali, ele teve o aprendizado, o crescimento, ele tem que seguir em frente, a gente também. Né? Isso não quer dizer que o amor, que os laços, né, irão se perder. Muito pelo contrário. Né? Não quer dizer que a gente vai abandonar, né, quem a gente ama, que a gente vai deixar de lado quem a gente ama. Não, né, de maneira alguma. Né? Nós vamos fazer o nosso melhor, aquilo que a gente dá conta. Né? Mas a saudade é sempre boa, sempre justa. Né? A saudade é bela. Bom lembrar disso. Né? A saudade nos ilumina, a intimidade, nos modifica, nos ensina. Né? Lembrar disso é importante. Mais alguma questão, pessoal? Nós estamos chegando ao final do nosso estudo, né? Se não tiver mais nenhuma questão, lembrar só a todos que amanhã nós temos um tratamento espiritual, né? Ô Isabel, eu também morro de saudade da minha gatinha, viu? Eita. Eu fico olhando pros outros, cadê os outros? Por isso que eu tenho 3 aqui, ó. Né? Tudo me abandonou aqui, ó. Minha gatinha é mais companheira aí, ó. Né? Ela ficava aqui, ó, meio com a cara ruim, né? Estressada, ela ficava aqui, os outros eu tento colocar aqui, eles vêm, vão, né? E a gente quer que seja igual, né? Não é igual, são seres diferentes, né? Às vezes eu fico lá tratando os outros igual eu tratava ela, pra ver se tem a mesma reação, né? Mas é difícil, né, gente? Pessoal, amanhã, né, às 20 horas nós temos tratamento espiritual, né? Lembrar para todo mundo aí, quem puder participar com a gente, muito bem-vindo, tá? Lembrar que esse sábado agora a gente não tem atividade lá no Francisco, vai ter reunião mediúnica, tá? Então não tem atividade lá na casa, de sábado, tá? Porque é o quinto sábado, né? Mas nós vamos ter a reunião mediúnica, né? Que é a nossa reunião que a gente faz todo sábado, né? Que tem atividade. Domingo nós estamos tendo estudo lá no Francisco de Assis, quem quiser, né? Participar, né? Convidado à noite, 19 horas. E queria agradecer a todos aí pela presença, dá uma saudade, né? Quando a gente lembra dos bichinhos, né? Então, assim, que Jesus possa abençoar a gente, né? E abençoar os que nós amamos e que já estão lá no mundo espiritual, né? Que eles possam receber nesse momento a nossa gratidão, nosso carinho, nosso afeto. Jesus, ajuda-nos a amar, a compreender, a respeitar, a servir. Ajuda-nos, Senhor, a perceber a melhor forma de colaborar para que o mundo regenerado se faça conosco. Ajuda-nos hoje e sempre, e fica conosco na intimidade e no trabalho,
no esforço e na luz. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, boa noite, né, para todos nós, né, e até amanhã, 8 horas, nosso tratamento aqui, se Deus quiser e permitir. Fiquem todos com Deus, muito carinho aí para todos, muito afeto, muita paz. Os Amigos do Caminho apresentam sua primeira obra literária, Versos do Caminho, uma compilação das mensagens do nosso amigo espiritual Lucas, à venda pelo WhatsApp 31 98827 3218. Toda a renda será destinada para o projeto Neurodiversos.